O que é um dia perfeito pra você? Pelo menos pra mim não teria um outro jeito de começar esse vídeo sem ser com essa pergunta. Ontem eu assisti um filme que chama Dias Perfeitos, um filme indicado ao Oscar na categoria de melhor filme internacional. E eu fiquei me perguntando, cara, o que são dias perfeitos, né? Porque cada um tem a concepção de vida, cada um acredita em alguma coisa e a gente pode dizer que dias perfeitos são dias produtivos, dias onde tarefas são cumpridas, dias onde a gente faz muita coisa e muitas coisas positivas, né? Muitas coisas que dão certo pra gente, porque se uma coisa dá errado, talvez aquilo já não seja um dia perfeito, né? Aquilo já estraga o nosso dia, talvez a nossa semana. E eu assisti esse filme porque realmente vi várias críticas dizendo que esse filme é muito bom. Eu fiquei muito curiosa e como ele estava no catálogo da Netflix, eu falei assim: "Ah, vou dar uma chance, eu vou assistir". E foi um grande desafio pra mim. A primeira coisa que foi difícil de assistir é porque, assim, o filme é sobre realmente uma vida cotidiana, dias normais, dias parados, repetitivos, que todos nós temos, mas hoje em dia não é mais comum isso, porque a gente romantizou que um dia normal é um dia agitado, um dia cheio, um dia diferente, com vários hobbies, com várias tarefas, obrigações, e 1 hora de filme a gente acompanha a vida do senhor Hirayama, e ele limpa banheiros em Tóquio. E a gente acompanha a vida desse senhor, uma vida bem pacata. Ele simplesmente acorda cedo todo dia, o mesmo horário. E ele limpa os banheiros de Tóquio, faz isso com devoção, com paixão. Não sei se posso dizer paixão, mas ele faz isso bem, todos os dias. Ele faz o melhor dele, limpa toda uma região e tem um ajudante, o amigo dele chama Takashi. Então eles dividem, né, os banheiros eu acredito que seja no centro de Tóquio. Então a gente acompanha o Senhor Hirayama, onde ele acorda, apara o seu bigode, arruma a sua cama, escova os dentes, troca de roupa, sai, dá uma olhadinha no céu, pega um café, pega uma fita para ele ouvir enquanto trabalha, enquanto está indo para o trabalho. E aqui a gente já percebe a diferença, né, ele é um senhor já, não é né, ele não é novo, ele é um senhor já. Então a gente acompanha ele fazendo o mesmo trajeto por dias, limpando os mesmos banheiros por dias e acompanhando a paixão dele pelas árvores, onde ele tira fotos das árvores, onde ele até leva uma mudinha para casa, porque ele tem a sua própria plantação. E é aqui que eu acho que foi o maior desafio para mim, porque eu não tô brincando. 1 hora de filme é basicamente a mesma coisa. A mesma rotina do senhor Hirayama. A gente acompanha a vida de alguém que praticamente não muda. E o dia que ele não acorda cedo é o dia que ele sai pra ir tomar café numa cafeteria longe dali, ele vai de bicicleta. E é isso. A história se repete, se repete, se repete. E eu acho que o que foi mais difícil aqui pra mim é porque, poxa, a gente tá acostumada com tanta coisa rápida e eu tive que me forçar, realmente me forçar, tipo assim, vamos assistir, vamos prestar atenção, o que que o filme quer dizer. Porque é o que a gente aprende hoje, a Netflix tá fazendo filmes com descrição de áudio, onde a gente não precisa necessariamente estar assistindo em primeiro plano. A gente pode assistir lavando uma louça, porque os personagens vão reafirmar pra gente o que tá acontecendo na cena. E isso perde toda a magia da arte do cinema pra mim. E assistir esse filme me fez perceber o quanto que eu não consigo mais parar e assistir um filme que seja um filme de 2 horas, onde as primeiras 1 hora de filme, 60 minutos, seja apenas uma pessoa vivendo a vida dela num dia comum. Depois que eu terminei o filme, eu fiquei muito pensativa. Tava pensando sobre tudo o que aconteceu no filme, embora seja um filme muito silencioso, muito parado, né? Aconteceu tanta coisa. E eu fiquei pensando sobre isso, fui pesquisar. E descobri que existe um termo, uma palavra em japonês, que se chama komorebi. Eu até escrevi aqui para eu não me perder. Komorebi é uma palavra japonesa que descreve a luz que atravessa as folhas das árvores, criando um jogo de luz e sombra. Esse é o significado literal da palavra komorebi. Mas ela carrega um significado cultural também, que diz o seguinte: komorebi significa a beleza de apreciar momentos efêmeros, momentos únicos, efêmeros, né? Momentos passageiros.
Então o que eles falam é que quando a luz atravessa as folhas dessa árvore, esse é um momento único. Não vai acontecer a mesma coisa do mesmo jeito uma outra vez. Então se você consegue perceber, analisar aquilo, você tá vendo algo único. E o simples fato do senhor o simples fato do senhor Hirayama ser apaixonado pelas árvores fez tanto sentido depois que eu li essa frase. O filme brinca com essa questão das árvores, mas a gente pode trazer isso pra tanta coisa da nossa vida. Eu fiquei pensando, o quanto que a gente não contempla mais as coisas, né? A gente não consegue parar, perceber o que tá na nossa frente, às vezes, pela correria do nosso dia, da nossa semana. Eu não tô falando de coisas tão difíceis, eu tô falando de o que pode ter de belo na sua rua. Às vezes tem uma árvore muito bonita agora florescendo na primavera que você nunca percebeu. E você passa por ela, talvez todos os dias. Ah, Rafa, mas isso é um detalhe tão pequeno. Mas esses são detalhes que faz a vida ser mais interessante. Porque a gente não pode controlar tudo. Igual no filme O Senhor Hirayama, ele controla toda a rotina dele. Ele acorda no mesmo horário, ele dobra a cama, apara o bigode dele. Quando ele vai trabalhar, ele volta, toma o banho na mesma casa de banho, lê seu livro e vai dormir. Essa é a rotina do Dr. Hirayama. Do Dr. do Senhor Hirayama. E o fato dele limpar banheiro, a gente fala, ai, um indivíduo não tá ali. Ai, ele deve ter uma vida infeliz. E, cara, ele tem a vida mais completa, parece, que ele não tem falta de nada, sabe? Ele realmente vive sozinho, não tem esposa, família até o certo momento. E a gente fica tipo, e ele ainda tá feliz, ele ainda tá ali. Mas agora eu queria perguntar pra você. E quando tudo desmorona, tudo ao seu redor começa simplesmente a desabar? O que é que você faz? Depois de mais ou menos uma hora de filme, o senhor Hirayama tá voltando do serviço dele, mais um dia comum de trabalho. E na escada do prédio dele, tem uma mocinha esperando por ele. A sobrinha. E a gente descobre então que, opa, temos uma família ali envolvida. O que que vai acontecer a partir de agora? E, cara, é a partir desse momento que o filme toma um outro rumo e fica de um jeito mais lindo ainda. Depois que a sobrinha dele chega, a rotina dele muda. Porque ele não pergunta por que que ela tá ali. Ele simplesmente fala, oi, quanto tempo? E ela fala, ah, eu vou dormir aqui hoje. Então ele dá o quarto dele pra ela dormir, dorme no outro cômodo da casa. E a gente já percebe o desconforto. Que mesmo que fosse uma rotina igual, chatinha, que eu tava tipo, ai meu Deus, uma hora de filme, a mesma coisa. Quando chega a sobrinha dele e bagunça toda a rotina dele, eu me senti muito incomodada. Tipo, garota, você tá dormindo na cama dele, ele não pode nem regar as plantinhas dele, não vai. Ela começa a mexer nas fitas, no carro, e ele simplesmente, ah, você quer um café? Ah, você quer ouvir essa fita? Pode colocar. E é lindo quando ela pergunta assim, ah, será que tem essa música no Spotify? E ele vira pra ele e fala, mas o que que é Spotify? E eu não tô falando aqui sobre abandonar tudo que é novo, tudo que a gente já tem hoje. A gente tem esse acesso descontrolado de tudo, das redes sociais, de notícias, e não é sobre, ah, eu não quero isso. É que ele é de uma outra época e simplesmente não faz falta pra ele. Então tá tudo bem. Eu vou continuar com as minhas fitas aqui e vou ouvir o que eu quiser ouvir. E isso é meu. Ninguém vai tirar simplesmente essa música do catálogo, né? Eu vou ouvir aqui o que eu quiser ouvir. Sabe, eu achei tão bonito. Talvez seja pouco, mas eu achei lindo. E é isso que a arte faz com a gente, né? Faz a gente se identificar, perceber pequenos padrões onde a gente se identifica. E eu acho isso incrível. Isso é mágico. Isso é cinema, música, livro, arte, né? Literatura. E esse é o poder da arte nas nossas vidas. Voltando onde eu estava. Quando essa menina chega, ela bagunça um pouco a rotina dele, mas ele não se incomoda totalmente com isso. Até que eles têm uma conversa, ele entende que ela fugiu de casa e ele liga pra irmã dele. E é claro pra gente que eles não se conversam, o senhor Hirayama com a irmã, eles não se dão bem. E quando a irmã dele chega pra buscar a filha dela, né, a sobrinha do senhor Hirayama, a gente percebe um padrão que é jogado. Porque ela tem um carrão, se veste bem, e não é ela que tá dirigindo o carro. Então, dá a entender que a família dele tem um bom, né,
porte financeiro, né, e nisso, eles conversam sobre como o pai deles não é mais a mesma pessoa, né, dá a entender que ele tá doente, e por algum motivo que não é explicado e tudo bem, não faz falta, é que o senhor Hirayama ele simplesmente foi embora, ele abandonou aquela vida, abandonou a família e escolheu viver um estilo de vida diferente daquele. Um estilo de vida onde ele pudesse ser mais feliz, talvez, encontrar o que ele estava realmente buscando. E é bonito porque nessa hora a gente encontra com ele e é um senhor Hirayama totalmente diferente, onde ele já esboça, sentimentos diferentes, aonde não é que ele é um robô fazendo aquilo, sabe, não, ele realmente gosta daquilo. E quando ele se depara com a rotina dele quebrada, que é algo que a gente não pode controlar 100%, ele chora e ele realmente sente aquele sentimento, sabe. Ele se permite em alguns momentos em se embriagar, em sentir a tristeza, sentir também momentos de pura felicidade, e isso é lindo. É lindo de ver. E quando tudo desmorona, o que que a gente faz? Bom, a gente sente aquilo porque ninguém é um robô, a gente não é ensinado a viver, então a gente tá aprendendo, todos estamos vivendo pela primeira vez. Então a gente só segue em frente. E é isso que o filme mostra pra gente, que o senhor Hirayama, ele seguiu em frente. Mesmo que no outro dia o serviço dele seja caótico porque o ajudante dele se demitiu, ainda assim ele segue em frente e ainda assim ele vai no bar onde ele sempre vai, ainda assim ele lê um novo livro, tirando momentos pra ele. E o que é a vida se não esse momento, esses pequenos momentos de felicidade, sabe? Porque se a gente vive uma vida onde a gente não é grato, não é feliz por nada, a nossa rotina é simplesmente um saco, não é legal, não é bom viver. E é nesse pequeno detalhe, nessa minúcia que o filme é lindo. Tem tantos momentos de respiro pra fazer a gente, o telespectador, entender que o filme não tá se tratando de "Ah, é exatamente isso, a mesma coisa que tá acontecendo ali". Não, são momentos de contemplação, entende? Eu acho que deu pra entender. O senhor Hirayama, ele senta, come o lanche dele durante o trabalho, né. Ele para, pega o lanche dele, senta de frente para as árvores e observa. Ele não pega o celular e vai ver o TikTok. Ele percebe as pessoas ao redor. E uma parte que eu achei tão bonita é que enquanto ele tá limpando os banheiros ali, ele encontra um papel. E nesse papel, né, quando ele abre, é um jogo da velha, onde a pessoa colocou a primeira bolinha, tipo isso, e ele coloca um X e volta o papel pro lugar. Todo dia é a mesma coisa. Ele vai com a canetinha e marca o X. E a pessoa que a gente não sabe quem é, vai e corresponde marcando a bolinha. E no final do filme, né, quando ele pega pela última vez, abre e tem assim, obrigado. Coisa que ele não perceberia se ele só entrasse no banheiro rápido, fizesse o serviço dele de qualquer jeito, porque afinal ele só tá limpando o banheiro, alguém vai sujar daqui a pouco. Ele não perceberia. Se a gente entrasse no banheiro e tivesse mexendo no celular, a gente também não perceberia aquilo, sabe? E eu sei que parece algo tão pequeno, tão bobo, mas é exatamente sobre a nossa vida, sobre os nossos dias. A gente não percebe o que tá ao nosso redor, porque a gente tem tanta informação, tanta distração com tela. E eu não quero ser a pessoa chata que vai dizer que isso é horrível, porque também tem muitos, muitos pontos positivos. Mas tá deixando a gente apático pra tudo. A gente não percebe o que tá ao nosso redor. E eu falo isso por mim. A gente não percebe momentos de felicidade que estão bem na nossa frente. E a gente deixa passar. Sabe? Porque afinal, igual eu falo, o Komorebi é o momento exato quando o sol bate na árvore e aquilo causa luzes e sombra. Ninguém mais vai ver aquilo. Talvez seja o momento de você estar analisando aquela obra de arte que o senhor fez e a gente deixa passar. Tá? Um momento de respiro do nosso dia.
e a gente deixa passar. E eu achei isso tão incrível. E eu falei assim, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Porque talvez você não concorde comigo. Se você assistir o filme, você vai tirar outras conclusões. E isso também é lindo. Porque afinal, eu tive uma experiência. É nítido o que o diretor tentou passar. Mas eu tive uma experiência. Você vai ter a sua assistindo a obra. E tá na hora da gente fazer isso. Não vou simplesmente ver esse vídeo e falar assim, olha a opinião que ela teve. Não, eu vou assistir e tirar minhas próprias conclusões. Sabe, eu acho que tá faltando isso. A gente querer viver e tirar as nossas próprias conclusões. A gente sair na rua e fazer as coisas porque a gente quer. Não porque foi recomendado. Entende? Não tô falando simplesmente aqui de um filme. É a nossa vida. É a vida real. E eu precisava falar disso com alguém. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenha conseguido me expressar da maneira correta, talvez. Onde as pessoas possam entender o que eu queria passar. E eu não tenho mais nada pra dizer. Se você gostou, curte esse vídeo. E eu te vejo na semana que vem. Tchau.